Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, Geografia do Amapá, professor André, para mim, para Jesus, até por coisa ruim, você passou! E o tema dessa aula é a gente falar da Floresta de Várzea, né? A Floresta de Várzea, meus queridos e minhas queridas, ela tem algumas características importantíssimas para você. Olha só. Vou colocar aqui as 3 principais características da Floresta de Várzea para você anotar aí no seu caderno, tá bom? E não ter problema com as nossas provas. Olha só, meu querido, olha lá. Primeira dica, temporariamente ou periodicamente, que é a palavra que eles mais usam, inundada, beleza? Inundada, vou colocar aqui em caixa alta para você colocar aí atenção aí no seu caderninho, tá certo? Outra característica, influência de marés, beleza? Influência de marés. Olha lá, terceira e última característica da Floresta de Várzea, plantas epífitas. O que são essas plantas epífitas, professor? Plantas epífitas, anote aí, ó, no seu caderninho aí, ó, no seu apontamento. Raízes sobrepostas, beleza? Raízes sobrepostas, ó. Vou fazer o desenho aqui para você, meu querido, minha querida. Ó, olha só, raízes sobrepostas, ó como é que fica, ó. Uma raiz sobre a outra, ó. E a várzea aqui, ó, periodicamente inundada, ó o desenho, ó, faça o desenho aí, ó, certo? Então você tem aqui raízes epífitas ou raízes sobrepostas, né? Ou plantas trepadeiras, beleza? Olha só, meus queridos, influência de marés. Quem é que determina as marés? Né? Quantas marés nós temos em um mês, professor? Nós temos 4 marés, querido, certo? Por que 4 marés, professor? Acompanhando o movimento de translação ou revolução da Lua, né? Logicamente que na Lua cheia, ou quando se aproxima-se a Lua cheia, você tem uma maré mais alta. Quando você está na maré mais baixa, mais embaixo, é a maré da Lua nova. E ali no meio, quarto crescente e a minguante são marés um tanto quanto um pouquinho altas, mas são marés menos agitadas que a maré da Lua cheia. Então nós temos aqui a influência das marés, a periodicidade de inundação, a influência das áreas de marés. Aqui nós temos um ambiente que a gente estudou no conteúdo de hidrografia, que é um ambiente chamado de áreas de ressaca, né? E essas áreas de ressaca, elas apresentam essa questão das marés também, né? As plantas são epífitas, são raízes sobrepostas, né? São áreas onde você tem esse desenho aqui que eu fiz para você botar no seu caderno e não esquecer mais, beleza? Que é essas raízes sobrepostas, com uma influência muito grande das marés, beleza? Uma influência muito grande das marés. Então, é essa e outras razões, e pegando aí o Charles Darwin, a famosa teoria do endemismo por habitat, é por essa razão que você tem aí o que a gente chama de açaí. É aí que você tem a andiroba também, que é uma outra vegetação, uma outra planta. É aí que você tem a virola. É aí que você tem aí o buriti, né? Buriti, que dá nome a um bairro aqui da nossa capital chamada de Buritizal, aqui é a capital Macapá, beleza? E aí também você tem também o meritizeiro, o meriti, né? Então você observa aí que é um bioma, né, de ambiente primário florestal. Acompanha aí no nosso slide aí, é um ambiente primário florestal. Ei, presta atenção aqui, volta aqui para mim aqui, ó. Ambiente primário florestal, ó, fazer o desenho aqui para você, ó.
Por que ambiente primário florestal, professor? Porque quando você vem da área aquática, quando você vem da área hídrica para a área da floresta, você vai encontrar um ambiente primário florestal, ou um primeiro ambiente de floresta. Então você aí, observa que nós temos aí, voltando aqui para nós, você tem aí um ambiente de floresta primária, né? Um ambiente primário florestal, e esse é um ambiente que compõe aí o segundo maior bioma, né? O segundo maior bioma, né, do Amapá. Por quê, professor? Porque nós temos muita floresta de várzea. Nós temos aqui o segundo bioma do Amapá. O segundo bioma do Amapá é o bioma de floresta de várzea, com periodicidade de inundação, com ambiente primário florestal, com plantas trepadeiras, com plantas epífitas, né? Com raízes sobrepostas. É o grande segredo da produção do açaí, da produção do andiroba, da produção aí do nosso copaíba, com a produção aí da nossa virola, que é uma madeira aí muito utilizada aqui nas áreas amazônicas, né? Amazônicas. Então você tem essa análise. Vamos aí dar mais uma olhadinha no nosso slide agora. E acompanha comigo aí a questão aí do slide. Olha lá, o que diz no nosso slide? Nesse contexto, as matas de várzea configuram-se um ambiente primário florestal, né, de alto porte, com plantas trepadeiras e epífitas. É o segundo maior ambiente florestado do estado. O estrato emergente é formado por árvores de 30 a 35 metros, então, portanto, árvores aí de médio porte, com espécies economicamente produtivas como o açaí, abacaba, o andiroba, o buriti, o ucuúba ou a virola. Temos também a seringueira, o umbuçu, o aruã, né? O arumã. Economicamente é pressionada pela extração seletiva de palmitos, né? E aí a gente tem um problema sério aqui, que é a extração de palmitos, um dos principais condimentos da Amazônia, degustados e apreciados na Europa, né? Na Itália, muitos pizzarolos não fazem pizzas se não tiver esse condimento aí, que é o palmito, né? Que dá um sabor exótico àquela pizza, dá um sabor muito delicioso, né? Você aí na sua casa deve ter dado até água na boca, né? E outros elementos típicos desses ambientes, como também o desmatamento, a agricultura e a pecuária, são práticas tradicionais. Olha só, volta aqui para mim. Olha só, uma outra questão, pessoal, é que a cultura do açaí, o açaí, você sabe muito bem que ele é a base da economia amazônica, né? Desde o ano de 2002 que o açaí, ele começou a tomar o mundo, né? O Boni do Açaí, Franciboni do Açaí, que é um paraense, ele tem uma fábrica chamada Sambazon. Na verdade, são 12 fábricas aqui na Amazônia, e essas 12 fábricas aí, elas produzem o açaí, né? Elas produzem o açaí e fazem com que o açaí se torne aí um produto mundial, né? E aí, além disso aí, meu amigo Joel, o açaí, ele é hoje, né, um produto made in mundo, né? Mas é um produto onde a sua grande produtividade, né, dentro do cenário industrial amapaense, é uma das principais indústrias do Amapá, se produzem aqui nessa área da várzea, né? Nessa área da várzea é aonde o habitat principal do açaí, aonde o açaí ele consegue ser produzido. E não esquece que a floresta de várzea, né, olhando o mapa do Amapá de oeste para leste, ela fica incrustada, né? Ela não chega a ser um ecótono, mas ela fica entre a floresta de terra firme e o cerrado, né? Então é um ambiente que a gente chama de primário florestal. Por quê? Porque ele ocupa essas faixas de terra. Então, meus queridos e minhas queridas, não percam uma questão quando se trata de várzea, né? Quando se trata de ambiente florestado amapaense no quesito várzea. Vamos para o próximo ecossistema do Amapá, continuando aí a nossa aula. Você aí que está acompanhando aí, um grande abraço. Vamos falar agora do manguezal. Olha só, meus queridos,
O Amapá é o primeiro estado do Brasil que começa o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico começa no Amapá e termina no Arroio Chuí, dentro dos limites brasileiros. Na década de 40, o presidente Getúlio Dornelles Vargas batizou essa área que começa bem aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Que começa aqui na Ponta do Mosquito e termina aqui, ó. E termina lá no Arroio Chuí. Ele batizou essa região aqui de Amazônia Azul. De Amazônia Azul. São 7.735 quilômetros de Oceano Atlântico dentro da soberania da nossa briosa e linda Marinha Mercante Brasileira, né? A Marinha Mercante do Brasil, você aí que é parente ou alguma coisa relacionada aí aos marinheiros, um grande abraço aí, todo esse povo marinheiro, toda essa equipe aí da nossa Marinha, da briosa Marinha Mercante Brasileira. E aí são 7.735 quilômetros de Oceano Atlântico, Amazônia Azul, batizada assim por Getúlio Dornelles Vargas. Daqui da Ponta do Mosquito até o Arroio Chuí são 7.735 quilômetros de Oceano Atlântico. E olha, nas aulas de hidrografia você aprendeu que nós temos 400 quilômetros de Oceano Atlântico e nós temos 350 quilômetros de rios, né? De Rio Amazonas. O Amapá tem a famosa ZCA. O que é ZCA, professor André? Zona Costeira do Amapá, que congrega 400 quilômetros de oceano e 350 quilômetros de influência do Rio Amazonas, o maior rio das Américas e o segundo maior rio do planeta, rebaixado em 2017 pela NASA, que não é a tua tia, que declarou que o maior rio do mundo não é mais o Amazonas, é o Rio Nilo, a PUD NASA, tá certo? Anote aí, pode fazer sua pesquisa aí via Google, que você vai encontrar de cada 10 sites, 7 dizem que o Rio Nilo, com 7.008 quilômetros, é o maior rio do mundo. O Amazonas, com os seus 6.992 quilômetros, foi rebaixado para segundo lugar. Mas não tem problema não, tá certo? O que você precisa entender é que nessa floresta de várzea, a influência amazônica, a influência dos igarapés, a influência dos rios, eles nos dão aí a floresta de várzea e a parte oceânica amapaense, com seus solos halófilos, com seus solos ricos em sal, vão nos dar o manguezal. Ah, professor, então onde é que começa o manguezal no Amapá? Da Ponta do Mosquito até uma localidade, um distrito que pertence ao município de Amapá, que foi a primeira capital do território, aqui no distrito do Sucuriju, até a Ponta do Mosquito é a região de abrangência de manguezal amapaense, beleza? O Amapá que carrega o título de ter o melhor caranguejo e mais saudável caranguejo do mundo, devido à baixa influência aqui no litoral amapaense. Nós temos também nesse mesmo litoral a pesca da lagosta, né? E essa lagosta, ela é pescada com mais ou menos 40, 45 metros de profundidade. Isso dá ao Amapá o título de a captura mais rasa de uma lagosta do mundo. Do mundo. É muita qualidade esse Amapá aqui, você sabe muito bem disso, beleza? E aí, meus queridos, falando do manguezal para você, é você falar dessa zona costeira do Amapá, é você falar aqui do litoral amapaense. Aqui você tem uma importante praia, mais ou menos aqui onde está o meu dedo, no município de Calçoene, né? Só fazendo aí uma análise, a palavra Calçoene vem do francês calço. Calço significa cunho, né? Uma região aurífera, uma região muito rica em ouro.
E N significa o que, professor? N significa norte. A palavra Calçoene, os irmãos Germano e Firmino, lá de Cametá, cidade paraense, um grande abraço aí aos amigos cametaenses. Calçoene significa cunho do norte, né? Esse cunho do norte ali, as grandes minas ali do Lourenço, François Lourenço, né? As grandes minas ali da família Trajano, né? Ali na região do Calçoene. E aí você tem Cunho do Norte, Calçoene, aonde você tem a praia mais misteriosa do mundo, a praia do Goiabal, né? Uma praia que enche por canais, né? É uma praia que ela se destaca porque ela enche por canais, ela é uma surpresa para a humanidade, né? Inclusive eu convido você aí que é da área da geografia, que é da área aí da meteorologia, que é das áreas aí afins quando se trata de hidrografia, a de repente desenvolver um projeto de mestrado para entender o porquê que essa praia ela enche por canais, ela encurrala pessoas, né? Muita gente já faleceu aí nessa paradisíaca praia chamada Praia do Goiabal, né? Que os nossos amigos paraenses aí não vão ficar enciumados, mas ela é a Salinas do Amapá, né? Uma praia aí que recentemente uma baleia jubarte, ela ficou engatada aí, né? Nessa área, inclusive ela morreu ali naquela área e ela vai virar um acervo ósseo, né, aí para a gente visitar aí no nosso Bioparque da Amazônia, dizendo eles que já estão fazendo aí a montagem aí desse esqueleto dessa baleia jubarte para a gente dar uma olhadinha, né? Mas aí quando você vier o mapa aprovado no concurso público, se Deus quiser, você vai visitar essa baleia jubarte. Tomara que não demore aí, tá bom? Então, não esquece, vamos lá para o nosso slide agora, analisar o manguezal amapaense. Olha lá, vamos lá para o nosso slide, acompanhar aí, né, o manguezal amapaense, né, ocupa 2% do estado, é caracterizado pela presença de bosques de 15 a 25 metros de altura, ou seja, uma vegetação aí aérea, né, uma vegetação que a gente chama de raízes aéreas ou pneumatófilas, com solos halófilos ricos em sal, né, ocorre aí na costa amapaense de influência salgada. Ei, presta atenção aqui, vem para mim, olha lá, essa área é a área do Oceano Atlântico, meus queridos. Então, não confundam as coisas. O Oceano Atlântico é a área de manguezal do Amapá. Então, vem aqui comigo aqui no mapa, ó, presta atenção, ó. Então, professor, se vier numa prova dizendo que o Amapá tem 400 quilômetros de manguezal, tá certo ou tá errado? Tá certo. Por quê, meus queridos? Porque a área do manguezal é a área da Ponta do Mosquito até o Sucuriju. E essa área da Ponta do Mosquito até o Sucuriju é a área que compreende 400 quilômetros. Então, essa área de 400 quilômetros é a área onde você vai ter a presença marcante do manguezal amapaense, que é estritamente oceânico, né? Então, onde predominam espécies como mangal, né? Como tintal, como siriubal, são áreas onde você tem a presença marcante do nosso querido e maravilhoso, o mais puro manguezal do Brasil, e eu arrisco a dizer um dos mais puros manguezais do mundo é o manguezal amapaense, com solos halófilos. Ei, vamos fazer uma observação aqui rapidinho, meus queridos? Olha lá, anote aí no seu caderninho, de repente você passou batido aí no slide. Halófilo é uma nomenclatura biológica, né, para dizer que são solos ricos em sal, beleza? Então a influência salobra, a influência do sal, beleza? Vamos para o próximo slide aí? Próximo slide aí nós vamos falar da Mata de Igapó. Pessoal, Mata de Igapó nunca caiu em concursos públicos, mas é um bioma que a gente não pode deixar passar batido para você, né? Já que você está em busca da sua aprovação. Mas se você for analisar, a Mata de Igapó é o seguinte, o que primeiro eu vou te dizer aqui, rapidinho, só dar uma apagada aqui para você entender
basicamente a Mata de Igapó. Primeiro que a Mata de Igapó, ela é um ambiente de juntos. Não entendi, professor? Você não consegue precisar aonde que está a Mata de Igapó dentro do Amapá. Por quê? Porque em todo lugar, inclusive aqui dentro da capital, a poucos metros da orla de Macapá, você tem uma rua aqui chamada de Mendonça Júnior. E essa rua Mendonça Júnior, que fica ali no perímetro da Mendonça Júnior, com uma rua chamada Professora Cora de Carvalho, e também ali numa região ali da rua Padre Júlio Maria Lombardi, que é um padre belga que foi padre aqui na nossa cidade de Macapá, ali você tinha um igarapé. A poucos metros de lá, no sentido leste, né, do centro da cidade indo para o leste, você vai encontrar outra região de igarapé, o famoso Igarapé das Mulheres. Tem um cantor aqui da nossa terra, né, fazer um mexão aí para ele aí, que ele tem uma música que diz mais ou menos assim: eu não sou muito bom de cantoria, mas vou cantar aqui um pedacinho, tomara que não exploda nenhum vidro aí na sua casa. E lavavam a minha esperança perdida, as mulheres do Igarapé, as Joanas Maria, Deusas Margaridas, beleza? Lavam aquilo que é, em verdade. Aqui a gente está tendo o apoio aqui dos nossos cinegrafistas, do nosso condutor aqui, beleza? E aí, o que eu digo para você? Essa música aí, ela é uma música que narra a presença de um igarapé na frente da cidade de Macapá. Você aí que está acompanhando essa aula e também mora em Belém, você sabe muito bem que Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada num igarapé, ali onde é hoje a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Ali no Pará, ali em Belém, Nossa Senhora, a estátua original, né, de madeira, ela... o padre tirava ela, botava lá no altar da igreja, uma igreja que tinha ali pelas redondezas, e a santa era encontrada de novo no igarapé. Então o igarapé, meus queridos e minhas queridas, é uma marca da Amazônia, é uma marca da imensa floresta amazônica, é uma marca da pan-amazônica, que a floresta amazônica não é só brasileira, ela é uma floresta que também está presente em mais de 9 países, né? Contando com o Brasil, 9 países, é a famosa pan-amazônica, e a nossa Amazônia brasileira também está presente em 9 estados, 7 do norte, o Maranhão, o oeste maranhense, onde o Açaí muda de nome para Jussara, e o Mato Grosso, que também tem a imensa floresta amazônica, né? Ali o parte do centro e do norte do Mato Grosso também tem floresta amazônica, e isso chama-se de Amazônia Legal, batizada pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas, beleza? E aí, meus queridos, já para a gente ir para o crepúsculo da nossa aula, já para a gente ir caminhando para esse final, eu quero te chamar a atenção que Mata de Igapó, presta atenção, ó, Mata de Igapó, anote aí no seu caderninho, não tenha, como diz aqui na Amazônia, tiriça, tá? Não tenha tiriça, tá? Copia, tiriça é preguiça. A Mata de Igapó, ela é a mata, anote aí, olha o babado, ó. Mata ciliar, ela é também chamada de mata de galeria. Mas por que, professor? Devido ela estar próximas aos rios, beleza? Próximas aos igarapés. Observa que a diferença de um rio para um igarapé é a margem, né? A margem do igarapé, ela é uma margem mais curta. Olha só, observa aqui, ó. A margem ela é mais curta. Por isso, a Mata de Igapó, professor, ela também pode ser chamada de Mata dos Igarapés, certo? Ou Mata de Juntas. Por que de juntas? Porque ela se apresenta de forma separada, certo? Faz de conta que esse quadrado aqui é uma área de floresta. Aqui você vai ter a Mata de Igapó, ela vai estar separada, certo? Ela vai se apresentar de forma de juntas. Por isso que é um ambiente que eu não consigo precisar o tamanho dele dentro do Amapá. E não esquece que ela sendo de junta, ela também vai se chamar de ecótono. Ecótono. Por que ecótono, professor? Porque ela é uma floresta de transição.
É uma floresta que eu não consigo precisar qual é o seu tamanho. Eu só consigo precisar que ela é uma floresta transitória, que ela é uma floresta de igarapés, que ela é uma floresta ciliar, beleza? Você, quando foi criança, com certeza deve ter tirado um cílio desse. Se você tirou, você não consegue dormir, porque os cílios protegem o nosso globo ocular. Então, se você tirou um desse aqui quando era criança, você deve ter dormido com o olho fechado ou tá aberto. E a mesma coisa, é um ambiente que o ribeirinho, por não conhecer ou pela sua baixa escolaridade, ele acaba tirando a vegetação. Aqui na nossa área ribeirinha, o camarada ele faz sucesso com as garotas se ele tiver um trapiche bonito para chegar na casa dele, se ele tiver um barco com uma aparelhagem, certo? Se ele tiver aqui uma região onde ele consiga conquistar as garotas, as meninas, né? Se ele tiver aqui um trapiche, só que ele acaba derrubando a vegetação para fazer o tal do trapiche, para atracar ali o seu barco, que é o jet ski, né? O barco dele ali é como se fosse o jet ski do rico, né? A lancha dele ali é como se fosse ali o carrão das ruas e avenidas, né, das cidades brasileiras. Então, o ribeirinho ele também acaba prejudicando o seu ambiente. E para a gente finalizar, eu te convido para a gente ler o slide, analisar o slide que vai estar na sua tela agora, né? São representados por áreas disjuntas de difícil precisão de seus limites e dimensões, com grandes limitações naturais em termos de uso e ocupação, e por consequência não ressentido, até o momento devido grandes pressões, né, que o ribeirinho provoca nessa área. Caracteriza-se por um regime de alagamento permanente, olha lá, lembra da várzea, a várzea é periodicamente inundada. Esse aí é um ambiente permanente, ou pelo menos com a palavrinha. Ei, anote a palavrinha, lá vai, ó. Encharcamento. Encharcamento é a palavra que destaca a mata de igapó. Esse encharcamento, ele vai dar a presença de um solo mais úmido durante a maior parte do ano. Beleza? Meus queridos, fica com a gente, acompanhe as próximas aulas. Um grande abraço, porque para mim e para Jesus você passou! Professor André, aquele que está com você todo o tempo. Um grande abraço.